Oi, turma, vamos para a nossa aula de língua portuguesa, né? E nós vamos pegar o PET na página, PET 5 na página 7, vamos começar a partir da página 7, nós vamos ver sobre ortografia, né? Divisão silábica dos dígrafos. Então, o dígrafo, o que é um dígrafo? É um conjunto de duas letras que representam um só fonema, um só som. Então, vamos fazer a leitura. Releia o trecho do conto para dar no pé. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha, né? Aqui nós temos, copie as palavras que apresentam dígrafos. Então, copie as palavras que apresentam dígrafos. Vou pegar um marca-texto aqui para a gente começar. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra irritada. Opa, deixa eu só apagar aqui, porque começou a copiar durante. Durante não tem, somente a palavra irritada nós temos aqui. Disse, berrou, vizinhança, arrependeu, pudesse, nós temos aqui minha, né? E orelha, né? São os dígrafos que nós já podemos, nós temos aqui também a palavra mangueira, né? Porque nós temos o GU aqui, não aparece, né? Mangueira. Então, nós vimos que esse grupo aqui, né? O G e o U representa apenas um só fonema. Aqui nós vamos copiar as palavras que apresentam dígrafos. Então, vocês vão agora copiá-las nesse espaço. Divida em sílabas as palavras que você copiou. Agora, você vai separar a sílaba dessas palavras que nós marcamos os destaques aqui. Quais dígrafos se separaram quando você dividiu as palavras em sílabas? Então, vocês vão colocar quais foram eles que ficaram separados. E quais dígrafos não se separaram. Por exemplo, vocês vão colocar apenas o que é dígrafo na palavra irritada, os dois R's, né? Na palavra disse, os dois S. Na palavra berrou, e assim por diante. Vocês vão representar vão escrever aqui somente o grupo, né? O conjunto de duas letras que representam um só fonema, um só som. Quais dígrafos não se separaram? Quais que não se separaram, vocês põem eles aqui. Divida estas palavras em sílabas. Então, vocês vão fazer essa divisão de sílaba dessas palavras aqui desse retângulo. Quais dígrafos se separaram? Vai escrever quais foram eles, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, na palavra chocalho, nós temos o CH e o LH. Na palavra cresça, nós temos o S, C cedilha aqui, né? Cresça. Então, vocês vão colocar se eles ficaram juntos ou se eles ficaram separados. Quais dígrafos se separam? Escreva aqui só os que se separaram. E aqui quais não se separaram. Então, aqui só os que não se separaram. Observe suas respostas nas atividades 1 e 2. Então, vocês vão observar. Escreva uma regra para a divisão silábica dos dígrafos. Então, vocês vão observar a 1 e a 2 e vão escrever uma regra para eles, né? Vamos escrever apenas uma regrinha para eles. Nós temos, leia o início do conto, porque o sol e a lua foram morar no céu. Então, vocês vão fazer essa leitura aqui, depois a gente vai conversar, né? Há muito tempo, o sol e a água eram grandes amigos e viviam juntos na terra. Habitualmente, o sol visitava a água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse e a água respondeu que a casa do sol não era grande o bastante para que nela coubesse todos com quem vivia e, se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Então, é isso, vocês vão fazer essa leitura, né? Vão ler no mínimo 3 vezes, lendo o início
do texto, por que você imagina que o seu título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Então, vocês vão, ó, lendo o início, né? Somente o início vocês vão imaginar, né? Vocês vão, isso aqui é uma resposta, não precisa você escrever nada aqui, são respostas orais. No texto, olha, letra B, no texto, algumas linhas terminaram com hífen. Por quê? Então, por que essas linhas aqui terminaram com hífen? Porque nós sabemos, quando nós vamos escrever, nós temos a margem do nosso caderno, né? Então, nós temos o tracinho lá, as margens do nosso caderno, onde inicia e onde termina. No texto digitado no computador também tem, né, essas margens e tem essa questão de hifenização, que a palavra é a separação correta. Então, essa parte que faz a separação correta. Ó, gentileza, aqui nós temos respondeu. Então, por quê? Porque chegou ao final da margem, né? Então, por que foi que essas palavras, essas linhas terminaram com hífen? Né? Por quê? Porque chegou-se ao final da margem, né? Precisou fazer a separação de sílaba porque usar o hífen porque chegou ao final da margem. Ao final da linha aqui, ó, tá vendo? Chegou ao final da linha, então dividiram. Se as palavras destacadas no texto estivessem em final de linha, quais as possibilidades de divisão de cada uma delas? Então, veja bem, quais as possibilidades? Então, vocês vão pegar e vão fazer a divisão, né? Quais são as possibilidades? Quais as palavras em destaque? Terra, né? Terra, nós só teríamos essa possibilidade, né? Nós temos duas sílabas, então, olha. E sabendo que a palavra tem que ser feita a separação silábica correta no final da linha, no final da margem, né? Então, nós só temos duas sílabas, então uma sílaba fica, a outra vai. Não tem como fazer diferente, né? Aqui nós temos a palavra desinteresse, então nós teríamos que colocar, quais as possibilidades? Poderia ficar o desinteresse para cá, né? Ficaria o de, ou ficaria sim também, ó, poderia ficar dessa maneira aqui, né? Poderíamos ficar dessa maneira aqui também. Agora, assim, se nós chegássemos nesse final aqui, nós sabemos que os dois S's, eles têm que ser feito a separação no final da margem, né? No final da linha, tem que ser feita de forma correta. Então, quais seriam as possibilidades, né? Então, nós teríamos na palavra terra, somente essas duas aqui, né? Na palavra desinteresse, nós teríamos uma, duas, né? Teríamos essa possibilidade, uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades, né? Mas dentro dessa separação correta, né? Não poderíamos separar de forma diferente. Na palavra aparecer, poderia ficar o a e o restante da palavra ir para outra linha. Poderia ficar o apá, poderia ficar apare, né? E aqui poderia ficar nesse sentido aqui, somente dessa maneira, né? Porque os dois S's não podem ficar juntos, nem ir juntos e nem ficar na linha anterior. Não pode ir para outra linha juntos e também não pode ficar, nem fica, eles têm que se separar no final da margem, separação correta, né? Então, a separação da sílaba, das palavras, tem que ser feita de forma correta. Jamais nós podemos fazer essa separação, separando a palavra de forma errada, né? Então, como que vocês vão colocar aqui, ó? Você pode pegar a palavra terra, né, e colocar as duas opções, né? Como poderia as duas opções de separação, né? Nesse sentido de terra, nós só teríamos essa questão, ficaria terra na outra linha, né? Nesse caso aqui, vocês podem estar colocando um parêntese para poder dividir essa questão da explicação, né? Então, vocês podem estar separando a palavra aqui, né? De quais as possibilidades, né? Que poderia acontecer. Nós temos terra, somente essas duas possibilidades, né? Não teríamos outra forma de separar. E nesse caso, né? Desinteresse e a palavra, essas palavras, a palavra coubesse aqui também está separada, está em destaque. Então, iria ficar nós teríamos essas possibilidades de separação, né? Coubessem, né? Poderia ficar e o restante da linha, né?
Ou poderia ficar coubesse sem, né? Coubesse e sem ir para o outro lado, né? Nós temos que ver essas possibilidades, né? Então, quais as possibilidades, né, teríamos para separar? Então, nós teríamos essas possibilidades. De que maneira você vai colocar aqui, para você não ter dúvidas, né? Então, como você vai fazer? Você vai pegar uma linha para cada palavra aqui, né? E vai colocar. Terra só temos essa maneira de separar, então pronto. Agora, desinteresse, poderia ir dessa maneira, poderia ir dessa, né? Dividindo a palavra assim, ou dividindo dessa maneira, ou dessa maneira aqui. Então, como que a gente pode fazer? Como vocês vão fazer essa questão? Como vocês vão responder essa questão? Vocês vão responder as possibilidades. Então, isso que tem que ser vocês têm que entender muito bem, né? Aqui, vocês vão pegar e vão colocar, não é dividir a palavra em sílabas dessa maneira. Você pode dividi-la aqui. Como que ela iria ser dividida no final da sílaba? Poderia ser dividido primeiro dessa maneira. Coloca apenas um traço aqui, aí o restante poderia ir para lá, né? Desinteresse. Poderia colocar desin e depois ir o interesse para o outro lado. Aqui você vai dando as possibilidades. Digamos que você começa a escrever aqui no final da palavra, da linha, né? E aí, quais as possibilidades essa palavra poderia ser? Então, nós poderíamos ter essas possibilidades. Por que eles querem saber? Porque eles querem observar se o conhecimento de você saber como dividir a palavra lá no final da linha, né? No final da margem. Mas qualquer coisa a gente vai conversando, né? A gente vai fazendo uma chamada, né? No grupo, e a gente vai tirando algumas dúvidas que ficar na resolução dessa atividade. Copie as palavras intrusas de cada grupo, explique por que cada uma delas é intrusa. Veja bem, nós temos aqui a palavra, aí a gente pode pegar aqui, ó. Nós temos a palavra charmosa, deixa eu só pegar uma marca-texto. O que nós temos aqui? Um dígrafo. Nós temos a palavra pentacilgo, aqui nós temos um dígrafo. A palavra julho, nós temos um dígrafo. Então, aqui, né? Por que exato é a palavra intrusa? Explique por que exato é a palavra intrusa. Então, vamos copiar ele aqui embaixo, vamos escrever. Por que ele é intrusa? Porque ele não tem dígrafos, né? Ele não tem dígrafos. Agora, nessa linha aqui, vamos fazer diferente. Veja bem, olha só. Nós temos a palavra pequena, o dígrafo está aparecendo no grupo QU. Nós temos a palavra seguinte, nós temos o dígrafo aqui no grupo GU, não aparece apenas um só fonema. Nós temos aqui vizinhança, nós temos o NH. Agora, nós temos dígrafo aqui também na palavra derrubar. Então, você vai dizer assim, ué, mas quem é intruso aqui? Todo mundo tem dígrafo, mas é diferente a nossa análise agora. Veja bem, pequena, como nós vamos separar a sílaba? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Nós vamos separar pequenas, né? Aqui, seguinte. Aqui nós temos vizinhança. E aqui nós temos olha só. Nós temos aqui derrubar. O que a gente vai escrever aqui? Qual é a palavra que está intrusa aqui? Nós temos derrubar, porque tem um dígrafo separável, né? Então, vamos colocar aqui derrubar. E por que ela é intrusa? Porque tem um dígrafo separável, né? Podemos colocar dessa maneira. Ou porque o dígrafo dela se separa. Então, existe mais possibilidade de resposta para você colocar aí. O que você tem que ver? Que a intrusa é a palavra derrubar. Por quê? Por que ela é intrusa? Porque o dígrafo que tem nela todas as outras, o dígrafo não se separa. Não se separa. E o dígrafo que tem na palavra derrubar é separável. Os dois R's não ficam juntos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, tem uma que não é dígrafo. Exato, não é dígrafo. Não tem um grupo de letras que representam um dígrafo nessa palavra. Não confunda com H ou sem H. Esse aqui é só para você pesquisar e escrever. Algumas você até já sabe escrever. As que você tiver dúvida, você vai pesquisar. Ó, a palavra
hortaliça, ervas, úmido e harmonia. Quais delas escreve? Se escrever com H, você coloca, se não, você deixa sem H, do jeito que está, deixa sem completar, ok? Então, essa foi a nossa aula, né? Vocês vão assistir o vídeo com bastante atenção, fazer a atividade e qualquer dúvida é só chamar. Um beijo e até a próxima aula.